Olá, meus alunos da letiva de raciocínio lógico da Escola Maria Vieira de Pinho, tá? Neste vídeo aqui, eu estarei explicando mais ou menos o que são os quantificadores lógicos, tá? Que são o que? São os pronomes todo, nenhum e algum, tá bom? Então, assistam ao vídeo para que vocês possam ter mais ou menos uma noção, né? Compreender o que são cada um deles, tá ok? Bom, pessoal, vamos dar continuidade aqui às nossas aulas, né, de raciocínio lógico, e dessa vez falando sobre os quantificadores lógicos, né? E o que são esses quantificadores lógicos? São esses três pronomes indefinidos aqui, né? O todo, algum e nenhum, né? São quantificadores que também estão presentes em proposições, né? São comuns em proposições. Aí nós temos aqui, ó, os tipos de proposição quantificadas, né? Quais são elas? Temos aqui, ó, a proposição universal afirmativa, a proposição universal negativa, a proposição particular afirmativa e a proposição particular negativa, né? Ou seja, aqui, ó, uma é a negação da outra, né? E aqui, uma é a negação da outra. Vamos ver aqui o exemplo, né? No caso, ó, o que seria, ó, uma proposição universal afirmativa, né? Temos aqui um exemplo. Todo ipaporanguense é cearense, né? Por que isso aqui, no caso, essa proposição, ela é universal, né? Porque ela tem este pronome bem aqui, ó, todo, né? Que engloba o quê? Todo, né? A maioria, né? Todo, geral, de modo geral, né? E por que ela é afirmativa? Porque não há a presença do não, né? Não tem a palavra não, o advérbio não, tá ok? Vamos aqui agora um exemplo de uma proposição universal negativa, né? Temos aqui, ó, nenhum ipaporanguense é cearense, né? Primeiro, por que é uma proposição universal? Porque eu tenho aqui o pronome, ó, nenhum. Isso significa o quê? Que quando eu tiver o pronome nenhum e o pronome todo, eu estarei me referindo a uma proposição universal, tá ok? E nesse caso aqui no segundo exemplo, por que ela é negativa se não tem o advérbio não, não tem a palavra não? É porque no caso aqui, ó, no caso o pronome aqui, nenhum, fica subtendido que aqui já tem, né, a palavra não aqui, né, introduzida, né? Por isso que essa proposição aqui, a segunda, né, nenhum ipaporanguense é cearense, é na verdade a negação da primeira, né? Todo ipaporanguense é cearense. Qual seria a negação? Nenhum ipaporanguense é cearense. E cadê o não aqui? Está aqui subtendido no pronome indefinido nenhum, tá ok? Então tá aqui, ó, uma proposição universal negativa, no caso seria o que? A negação da proposição universal afirmativa, tudo bem? Agora vamos aqui, ó, para a proposição particular afirmativa. Aqui o exemplo, ó, algum ipaporanguense é cearense, né? Primeiro, por que é uma proposição particular? Porque aí eu já tenho, ó, um pronome definido algum, né? Está especificando, ok? E por que é uma proposição particular afirmativa, né? Porque não tem o advérbio não, né? Não tem a palavra não. Algum ipaporanguense é cearense, é uma afirmação, né? Agora, vejam aqui o segundo exemplo, a proposição particular negativa. Um exemplo, algum ipaporanguense não é cearense. Por que é uma proposição particular? Porque novamente eu tenho aqui, ó, o pronome indefinido algum, ok? E por que é uma proposição particular negativa? Porque eu tenho aqui a presença do advérbio não, tá ok? Percebam que nesse caso aqui, ó, algum ipaporanguense não é cearense,
é a negação dessa daqui, ó. Algum ipaporanguense é cearense, tá ok? E detalhe, esta proposição aqui, ó, algum ipaporanguense é cearense, eu também poderia escrever da seguinte forma, ó. Ao invés de colocar a palavra algum, eu poderia colocar pelo menos um, né? Existe algum ipaporanguense, mas de um jeito ou de outro, vamos estar nos referindo a uma proposição particular, tá ok? Então, o que seria uma proposição universal? Quando eu tenho os pronomes todo ou nenhum. O que seria uma proposição particular? Quando eu tenho o pronome definido algum, né? Ou umas palavras que possam substituir esse pronome, como por exemplo a palavra existir, né? Ou seja, existe ipaporanguense que é cearense, né? Ou então pelo menos um ipaporanguense é cearense, tá ok? Agora vejam bem, ó. Eu coloquei aqui algumas proposições, né? Proposição P, proposição Q, a R e a S, tá? E eu vou classificar aqui cada uma a respeito, né? Se é uma proposição universal ou particular, se é negativa ou se é afirmativa, tá bom? Vamos iniciar aqui pela a proposição P, né? Que diz o seguinte: todo aluno é estudioso, né? Então vamos analisar ela, né? Primeiro, essa proposição aqui, no caso, ela é uma proposição universal ou particular? Qual é o pronome indefinido que eu tenho aqui, ó? Todo, né? E todo, ele é um pronome que está relacionado à proposição universal, né? Então, a classificação aqui, no caso, se é particular ou universal, no caso ela é universal, tá? Universal. Agora, resta saber o que? Se é uma proposição afirmativa ou negativa. Reparem que aqui não tem um advérbio não, né? E nem o pronome definido nenhum, né? Então, no caso, ele está apenas afirmando, a proposição está afirmando, né? Todo aluno é estudioso, portanto, é uma proposição afirmativa, né? Afirmativa. Ok? Vamos aqui à segunda proposição, né? Ó. Nenhum aluno é desinteressado, né? Primeiro, essa proposição aqui, ela é uma proposição universal ou ela é uma proposição particular, né? Qual é o pronome indefinido que nós temos aqui, ó? Nenhum, né? E quando eu tenho nenhum, ó, aqui no caso, eu estou me referindo ao quê? A uma proposição universal, né? Então aqui nós temos uma proposição universal. E por fim, resta saber o que? Se ela é uma afirmação ou uma negação, né? Se é uma proposição afirmativa ou negativa. Nesse caso aqui, ó, percebo que apesar de não ter o advérbio não, eu tenho aqui este pronome definido nenhum, né? Que fica subtendido, né? Que a palavra não já está presente aqui, né? Portanto, essa proposição que, ela é uma proposição negativa, ouvir? Ela é negativa devido à presença do pronome nenhum. Então, vou colocar aqui negativa. Ok?
A próxima, proposição R, né? Existe aluno que domina o conteúdo, né? Existe aluno que domina o conteúdo. Então vamos analisar aqui, né? Primeiro, é uma proposição universal ou particular, né? Repare que nesse caso aqui, ó, eu tenho a palavra existe. E lembra, ó, que eu falei bem aqui, ó, que existe é sinônimo de algum, entenderam? Algum. E algum, no caso, é uma proposição, no caso, é um pronome indefinido, né, utilizado quando eu tenho uma proposição particular, ok? Então, no caso aqui, existe, né, aluno que domina o conteúdo, eu estou me referindo a uma proposição particular. E por fim, resta saber se é uma afirmativa ou negativa, né? Se é uma afirmação ou uma negação. Vamos ver aqui, ó. Existe aluno que domina o conteúdo. Nesse caso aqui eu não tenho a presença nem do advérbio não e nem do pronome definido nenhum, né? Portanto, isso aqui na verdade é uma afirmação, ok? Então vou colocar aqui afirmativa, vou abreviar aqui. Afirmativa. Ok? E por fim, a proposição S, né? Algum professor não é rígido. Essa proposição aqui, ela é universal ou particular, né? Qual é o pronome que eu tenho aqui? Algum, né? Quando eu tenho o pronome algum, aqui no caso aqui, né? Eu estou me referindo a uma proposição particular, né? Sendo ela afirmativa ou negativa, que é o que nós vamos descobrir daqui a pouco, já já. Então é uma particular. E por fim, né? Resta saber, é uma proposição particular afirmativa ou negativa? Repare que nesse caso aqui, ó, tem a presença, ó, do advérbio não, né? Ou seja, estou me referindo a uma proposição particular negativa, é uma negação. Então, ela é negativa. Ok? Agora eu vou fazer o seguinte, ó. Essa primeira proposição aqui, a proposição P, eu vou representar ela de uma outra forma, tá ok? Lembrando, eu não irei negar ela agora, né? Eu estarei apenas representando esta proposição de uma outra maneira, né? Lembram que eu falei bem aqui, ó, que nenhum ipaporanguense é cearense é a negação dessa daqui? Se a negação, a única coisa que eu vou ter que alterar, no caso aqui, eu iria alterar para que fosse igual, né? Igual à primeira, seria o acréscimo da palavra não, né? Então ficaria nenhum ipaporanguense não é cearense. Então ficaria exatamente com o mesmo significado da primeira proposição. É o que eu vou fazer aqui, ó. Todo aluno é estudioso, ou seja, nenhum certo? Nenhum aluno. Quando eu chego bem aqui, o que eu faço? Eu acrescento não, né? Porque é como se esse não aqui, né, ele se cancelasse com o não que fica subtendido aqui do nenhum, né? Então ficaria, na verdade, uma afirmação, né? Que é o que nós temos aqui na primeira proposição, né? Então, ó, nenhum aluno não é estudioso. Ok? Então tá aqui, ó. Essa proposição aqui que eu acabei de elaborar, ela não é a negação, tá?
É apenas uma outra maneira que eu posso representar esta primeira aqui, tá ok? Agora, ó, eu vou representar essa proposição que, tá? De uma outra maneira, tá bom? Então vamos lá. Nenhum aluno é desinteressado. Vocês viram que a classificação dessa proposição, no caso, ela é universal, né? Que tem o pronome definido nenhum. E ela é negativa justamente pelo pronome definido, né? Ele fica subentendido que aqui já tem o advérbio não, né? Então, como é que eu faço para representar essa proposição aqui de uma outra forma? Eu venho aqui, ó, repara, ó, essa daqui é a negação dessa. Então, para me deixar essa primeira proposição equivalente a essa, se essa daqui é negativa, né, eu tenho que deixar essa daqui também negativa. Então, eu iria acrescentar, ó, todo ipaporanguense não é cearense. Então, ficaria com o mesmo significado desta proposição aqui abaixo. É o que eu vou fazer aqui, ó. Nenhum, então, eu vou colocar todo, né? Todo aluno, no caso, todo aluno não, né? Não é desinteressado. Ok? Então tá aqui, ó. São duas proposições, né? Sendo que uma tem o mesmo significado da outra, né? Nenhum aluno é desinteressado. Todo aluno não é desinteressado. Por que o não, né? Porque justamente para ela ficar uma proposição negativa, né? Sendo que essa primeira aqui, ela é negativa devido à presença do pronome definido nenhum, né? Que tem fica subentendido que tem a palavra não aqui, tá? Aqui na proposição R, né, existe aluno que domina o conteúdo. Ela é mais simples ainda, né? Porque lembra que eu falei, ó, que quando tem o verbo existir, né, a palavra existir, essa palavra na verdade ela é sinônimo, né? É sinônimo de algum, né? Pelo menos um, né? Então, para mim elaborar uma frase idêntica a essa daqui, basta eu substituir o que? Apenas o verbo aqui, existir, pelo pronome algum, né? Então, vamos lá. Ó. Existe, eu vou colocar algum aluno domina, né? Só reajustando aqui a frase, domina o conteúdo. São duas frases, no caso aqui, proposição R, né? São duas frases, são duas proposições, uma com o mesmo significado da outra, né? Existe aluno que domina conteúdo. Eu também posso dizer que algum aluno domina o conteúdo. São frases, são proposições com significados iguais, semelhantes, tá? E por fim, a proposição S, né? Algum professor não é rígido, né? Lembra que eu falei que o pronome definido algum, ele pode ser substituído pela palavra existe, né? Ou então pelo termo pelo menos um, é isso? Então eu vou colocar aqui, ó. Algum, vou colocar existe. Existe professor que não é rígido, né? Só reajusta a frase. Que não é
rígido. Então perceba, ó, que no caso aqui eu apenas elaborei proposições, né, idênticas à proposição original, tá? Em relação à negação, eu irei fazer agora, tá? Agora, ó, vejam que eu peguei as mesmas proposições, tá? P, Q e R. Só que dessa vez agora eu vou fazer a negação de cada uma, tá? E como é que eu faço a negação? Eu vou analisar a classificação de cada, ó. Por exemplo, como vocês já viram, essa proposição P aqui, ela é o que? Ela é universal, né? Porque temos aqui o pronome todo, né? E ela é afirmativa, porque não tem a presença do advérbio não. Como é que eu faço para negar? Eu apenas vou inverter, né? No caso, eu vou fazer uma proposição, elaborar uma proposição. Se antes era universal, ela agora será particular, né? Particular. E se antes era afirmativa, ela agora será negativa. Ok? Eu apenas troco a classificação. Então como é que vai ficar? Ó, primeiro, ó, todo aluno é estudioso. Agora tem que ser uma particular. Vamos voltar aqui. Qual é o pronome que eu utilizo, né? Para indicar uma proposição particular. Tá aqui, ó. Proposição particular só tem duas, no caso, o algum, né? Poderia ser o algum, poderia ser existe, né? Ou então pelo menos um. Mas no caso nós vamos utilizar aqui mesmo esse pronome, algum, tá? Então voltamos aqui, né? Todo, né? Então vou colocar aqui algum. Algum, né? Aluno. Repare, ó, antes era afirmativa, né? Agora eu tenho que negar, tem que ser uma negativa. Então, antes do verbo eu coloco o quê? O advérbio não, né? Não é estudioso. Portanto, ó, qual é a negação de todo aluno é estudioso? Algum aluno não é estudioso, tá? Portanto, essa proposição aqui é a negação da proposição acima, ok? Vamos aqui à proposição que, né? Que diz o seguinte: nenhum aluno é desinteressado. Se a gente for analisar a classificação, ela seria o quê? Ela seria universal, né? Pela presença do pronome definido nenhum, né? E ela seria negativa, justamente pelo fato de que o pronome definido nenhum, né? Já fica subentendido que aqui tem a palavra não, né? Por isso que ela é negativa, tá bom? Então como é que a gente faz para negar essa proposição aqui, né? O mesmo processo no caso, né? Nós vamos criar uma proposição que antes universal agora será particular, né? E antes negativa agora será afirmativa, tá? Então vamos lá, ó. Nenhum aluno é desinteressado, né? Vamos trocar o pronome, no caso, universal por um particular. Qual é o pronome particular que nós utilizamos, né? Vamos olhar aqui, ó. Proposições particular, ó. Nós utilizamos aqui o pronome algum, né? Então a gente volta aqui e coloca. Onde tem nenhum, colocamos algum.
ok? Algum aluno, né? Lembre, ó, antes era negativa e agora tem que ficar afirmativo. Portanto, nesse caso aqui, ó, não preciso acrescentar a palavra não, né? Que antes ela já era negativa, ó, devido ao pronome definido nenhum. Então, o que eu faço? Eu só repito, ó, algum aluno é desinteressado. Desinteressado. Então, só recapitulando, ó, antes a proposição nenhum aluno é desinteressado, ela era universal e negativa, né? Agora, eu neguei, ficando particular, né? E afirmativa, tá aqui, ó. E lembre, essa daqui agora, ela é a negação de que, ok? Essa frase aqui, essa proposição aqui é a negação da proposição acima. Tudo bem? Vamos aqui à proposição R, né, onde diz: existe aluno que domina o conteúdo, né? Ela é uma proposição particular e afirmativa, né? Particular porque tem aqui a presença do verbo existir, né, que é sinônimo de algum, e afirmativo porque não há presença do advérbio não. Então, como é que a gente vai fazer? Se antes era particular, agora será o que? Será o universal, ok? E se antes era afirmativa, agora será negativa. Agora repare, ó, nesse caso aqui, ó, eu tenho duas possibilidades, né? Universal, ou eu posso colocar, no caso, o pronome definido nenhum, né? Ou eu posso colocar o pronome definido todo, né? Então, nesse caso aqui, eu vou colocar o nenhum, tá? Nenhum aluno Agora vejam o seguinte, né? Eu quero elaborar uma proposição negativa, né? O nenhum, né? Ele já está indicando algo negativo. Então não há necessidade de nós acrescentarmos o advérbio não, tá? Só o nenhum já indica que é uma proposição negativa, tá ok? Então, nenhum aluno domina o conteúdo. Proposição R, ó, existe aluno que domina o conteúdo. Qual é a negação desta proposição? Nenhum aluno domina o conteúdo. No caso, essa daqui é a negação de R, né? Negação da proposição R, ok? Então, vamos aqui à última proposição, né? Ó, proposição essa diz o quê? Que algum professor não é rígido, né? No caso, ela é particular, né, devido à presença do pronome definido algum. E ela é negativa devido à presença aqui do advérbio não, ok? Como é que eu vou fazer para negar essa proposição aqui? Eu vou elaborar uma proposição que, se antes era particular, agora ela será universal. E se antes era negativa, né, agora será afirmativa. Ok? Então, vamos aqui.
Algum professor não é rígido, né? Qual é o pronome definido que eu utilizo quando é uma proposição universal, né? Ou é o nenhum ou todo, né? Vamos utilizar dessa vez agora o todo, tá ok? Então vamos aqui, todo. Todo professor né? Eu tenho que elaborar o quê? Uma proposição afirmativa, né? Então eu não posso acrescentar esse não, né? Eu apenas vou escrever a partir do verbo, né? Então todo professor é rígido. Portanto, ó, essa proposição aqui de baixo é a proposição S, né? Que é a de cima. Algum professor não é rígido. Qual é a negação desta proposição S? Todo professor é rígido. Tudo bem? Agora vocês irão fazer o seguinte, tá? Aqui nos comentários vocês vão criar, tá? Vocês vão criar uma proposição. Pode ser uma proposição universal ou uma proposição particular, tá ok? Isso aí vai ficar a critério de vocês. E, obviamente, também essa proposição deve ser ou negativa, né, ou afirmativa. Quando vocês elaborarem essa proposição, né, o que vocês irão fazer? Vocês irão negar, elaborar a negação dessa proposição que vocês criaram, entenderam? Isso tudo com base no que eu expliquei aqui no vídeo, tá bom?